A voz do empreendedor. Ouça agora a história de mais um profissional da região. Chegando o nosso podcast, A Voz do Empreendedor, que na programação da sua Rádio Terra FM, também em vídeo a partir de hoje, nessa iniciativa que a gente traz aqui nos nossos estúdios da Terra FM, estúdio de podcast e também o estúdio de rádio da nossa emissora. O A Voz do Empreendedor, ele é apresentado na rádio sempre de segunda a sexta-feira por volta das 6:30 da tarde, onde a gente conta histórias de empreendedores de Venâncio em diversas áreas e ao mesmo tempo traz dicas, assuntos que são pertinentes ao meio empresarial. E a partir de hoje, essa novidade também trazendo em vídeo através da nossa página no Facebook e no YouTube. E o A Voz do Empreendedor tem o oferecimento de Turco Armas e Clube de Tiro, onde você faz o encaminhamento completo de registro e porte de armas. Possui despachante de registro, venda de armas, amplo e moderno espaço com pista de tiros, alvos móveis, além de espaço para confraternização. Compumate Softwares Corporativos, atenção produtor rural. A Compumate tem aplicativo no celular para emissão de nota de produtor. É muito simples, prático e fácil de utilizar. Base dos dados fica na nuvem, dispensando ter um computador, somente o celular. Compumate Softwares Corporativos, ligue 3793-3500. Unisque, pós-graduação Unisque, o caminho natural de quem quer mais. Inscreva-se em unisque.br/lato. JM Automóveis, com 2 unidades em Venâncio, na Júlio de Castilhos, esquina General Osório, e loja 2, na Oswaldo Aranha 1919. O telefone WhatsApp 99762-9869. Prefeitura de Venâncio, tua vida melhor. E Aliança Imóveis, você que está pensando em adquirir a sua tão sonhada casa, entre em contato com a Aliança Imóveis, na Júlio de Castilhos 1202, o site aliançaimoveisva.com.br. E nessa estreia, nesse novo formato do nosso podcast A Voz do Empreendedor, com o trabalho técnico do nosso colega Renan Zart, tenho o prazer aqui de trazer uma produtora rural que também e deve ser valorizado esse empreendedorismo no meio rural. Tenho o prazer de receber no nosso estúdio a Elizabeth Nescoos Borges. Oi, Elizabeth, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, Elizabeth, conta pra gente um pouquinho da tua história, como veio parar em Venâncio Aires, a gente conversava aí fora do ar, você é natural do Paraná. Conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Bem, eu já tenho 53 anos de vida, né? Eu nasci em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Descemos para Candelária, vamos dizer assim, com o pai e a mãe já há 48 anos atrás, né? Eu tinha 3 anos no caso, né? Quando voltamos para Candelária. E depois de Candelária, meu pai e mãe vieram morar para Venâncio Aires. Então, eu já me considero uma cidadã venancioarense, né? Eu resido há 40 anos em Venâncio Aires, né? Então, 43 já, né? Estou ficando velhinha. Boa parte da vida em Venâncio, né, Boa parte da vida em Venâncio Aires, então, né? Bem precisamente no interior, em linha Campo Grande, né? E como é que tem sido as experiências profissionais, Elizabeth? Como é que foi o início? E a gente sabe que a adolescência já era de trabalho. Como é que foi começar as primeiras experiências, Elizabeth? Foi difícil, como tudo que é do interior, né? Se não é fácil, é complicado. A gente é de uma família de 4 irmãos, e o pai e a mãe, né? Uma irmã, no caso, falecida, mas a gente sempre teve que ajudar nas tarefas de casa, né? Isso é normal no interior até hoje. E a gente já com 12, 13, 14 anos, a gente trabalhava como diarista. Um turno a gente ia na escola e outro turno a gente ajudava os vizinhos, puxando fumo para fora da lavoura, né? Então, praticamente se criou no meio de uma lavoura de fumo de tabaco, né? E o quanto foi importante essas experiências na infância, na adolescência, ter a oportunidade de trabalhar e para depois, quando tu tinha a tua propriedade, você, a sua família, tinha que tocar a casa com tudo que aprendeu na adolescência, Elizabeth? A gente quase nasceu numa lavoura de fumo, né? Se criou ali. Então, esses ensinamentos que o pai e a mãe passaram, né, pra gente foram muito importantes, porque a gente consegue manter a família unida hoje em torno da nossa propriedade, que sempre foi produtora de tabaco, né? Os filhos foram criados com a renda do tabaco e alimentados, e eles nos ajudavam quando podiam, né? Sempre que possível, se ajudar. Mas a gente sempre se dedicou muito a dar estudo para os meninos, né? Nós temos um casal de filhos e eles precisavam sempre estudar. Tanto que hoje nós estamos sozinhos, eles não estão mais conosco, né, morando com a gente. Cada um tem o seu trabalho, escolheu uma profissão, né? E então somos só eu e meu marido na nossa propriedade agora. E muitas histórias com certeza marcantes e emocionantes aí nessa trajetória profissional, de dificuldade, de superação, mas também de conquistas, né, Elizabeth? Muitas.
eu já comentava antes também, né, que a gente, como produtor de tabaco, a gente tem a nossa lavoura a céu aberto, né? Então, um ano é muito bom, outro ano não é tão bom. A gente tem que andar nesse meio ponto, é sempre uma balança. No ano que está mais ruim, a gente tem que segurar um pouco as pontas, né? Então, quando o tabaco está melhor, que a gente vende melhor, a gente consegue esticar um pouquinho mais as perninhas, né? Como se diz, né? Se dá um luxo um pouquinho, comprar uma coisinha melhoradinha, né? Sempre assim, mas sempre em função de o tabaco. Produzir o tabaco e a nossa renda de casa vinha dos implementos que a gente consegue nesse meio tempo, né? A gente tem os animais da gente, né? A produção da gente, tu não precisa comprar tanto. Aí você tem, quando você tem mesmo, é mais valorizado, né? Mais gostoso. Que legal. E isso é empreender, né, Elizabeth? O empreendedor rural, ele acaba que não tem como planejar 100% qual vai ser a receita, porque tem uma série de fatores. É o mercado, quanto vai pagar, quanto a indústria vai oferecer, e a questão do tempo, que é muito menos controlável ainda, né? A agricultura tem essa questão, né? É bem difícil a gente dizer, eu vou plantar o fumo esse ano e vou vender a tal valor. Não, é o valor que a negociação com a empresa oferece, né? A gente paga e vende, porque sempre se tem essa troca. A empresa nos fornece os implementos, os nutrientes que a gente precisa para o tabaco, e a gente vende para eles depois, então, né? Então, quando o ano é bom, a venda é boa. Se o fumo não é tão bom, a venda não é tão boa também, né? Bom, e nesse tempo, então, e até hoje, a família segue produzindo tabaco, mas agora com uma novidade aí que apareceu nos últimos anos na propriedade, que são os moranguinhos, essas delícias, né, Elizabeth? Como é que surgiu os moranguinhos na propriedade de vocês? Os moranguinhos surgiram já desde a infância, né? Porque a gente cresceu comendo moranguinho na horta da vovó e da mamãe, né? Então, era um sonho que a gente tinha, mas você sabe o medo do novo que você tem? Quando a gente tem o pé cravado no pé de fumo lá, você tem medo de inovar, de ver o diferente, né? E o morango, ele era o diferente, era o novo que a gente precisava aprender a cultivar, aprender a cuidar, porque o fumo tu praticamente nasceu sabendo, o tabaco, né? Cuidar da vaca e do porco, isso aí nem fala, então, né? Isso é muito fácil. Mas o morango, ele veio com toda essa novidade. E mais, assim como vieram as novidades, vieram as maravilhas também, né? Porque você está produzindo um alimento. Você sabe o que é produzir um alimento sem agrotóxico? Limpo? Eu já sou vó, eu tenho netos. E quando os netos chegam lá em casa, eles correm para a estufa para comer o morango do pé. Então, a gente também come. A avó tá lá colhendo os morangos, né? De vez em quando, amassa o moranguinho, aperta, a avó come, porque o moranguinho, ele é saudável, ele não tem agrotóxico, né? A gente não usa isso. É difícil de trabalhar com ele justamente por causa disso, né? Porque os insetos estão por aí. A gente consegue produzir tabaco porque vai bastante defensivos, né? Então, o morango, ele é lindo lá na estufa. Você vai para lá trabalhar com ele, é maravilhoso. Nós tivemos que fazer curso para aprender, né? Mas é isso que eu ia lhe perguntar. Como é que foi a preparação, né? Porque a família, ela durante muito tempo produziu só o tabaco e claro, as outras coisas também da casa que também servem como alimento, mas como fonte de renda era o tabaco objetivo. E aí então apareceu o moranguinho. Como é que foi se qualificar para saber qual a característica, como plantar, qual é que ia ser o formato de produção? Aí entra a parceria com a Emater, né? Porque a estufa que a gente construiu, essa primeira lá, né? Ela foi construída com recursos próprios, né? A gente fez ela, então a primeira coisa foi vir aqui na Emater e conversar com o pessoal dali para ver o que a gente podia, se o nosso lugar lá era bom, se ia ser bom, se não ia. E como fazer um curso em Teutônia, para ver se era isso mesmo que a gente queria, né? Sim. Então a gente foi para lá, ficou 2 dias lá, né? Trabalhando lá. A gente diz trabalhando, mas a gente quase botou a mão na massa nos morangos também, né? Porque lá tem uma estufa também que eles te apresentam tudo lá que tu precisa fazer, né? Então a gente fez o curso e teve a certeza que era o morango mesmo que a gente queria produzir. Porque ele te cativa quando você entra numa estufa assim, que você vê aquele monte de produto vermelhinho pendurado lá e saudável. Se você não é apaixonada por ele, você com certeza vai ficar. E importância da Emater nesse processo, então, Elizabeth, porque a gente vê que foi determinante para dar o subsídio de conhecimento para vocês, né? A Emater, para conseguir. Então, esse é o nosso caminho que nós vamos escolher. Sim, sim.
é conversa que a gente vem ali, né? Será que dá? Será que não dá, né? O que vocês acham? Porque a gente tem vontade, né? A gente entrou com a vontade e fazer estufa, né? Aí, nessa conversa com a menina da materna ali, a Jamie, no caso, que eu vim conversar com ela daí, né? E o Vicente também, sempre nos apoiaram bastante também. Aí, então, se fez o curso, se voltou de lá e ela nos ofereceu aquele auxílio, a visita mensal ou semanal, se tu precisa, né? A Emater oferece isso pra gente, né? Então, às vezes, se a gente não tá muito bem lá, que tu vê que o morango tá precisando de um socorro maior. Oi, minha amiga, como é que tá? Você pode passar aqui? Então, ela faz a visita pra gente, né? E nos aconselha, ajuda, ensina, porque a gente tem sempre coisas para aprender, né? E isso é legal para perder aquele medo que você falou no início, né? O medo do novo, o medo de mudança, para ter essa segurança de alguém técnico ali para dar todos esses ensinamentos. Né? Claro, a gente poderia pensar assim, vou plantar morango e deu. Mas o que eu vou fazer com o meu morango? Será que tem mercado? Será que vai dar? Será que não vai dar? Aí a gente planta lá e vai descobrir, o morango tá feio, tá torto e tu não sabe por quê. Então, essa visita, essa parceria que tem com a Emater, isso é muito importante, porque precisa desse apoio. A gente não pode dar um mergulho no escuro sem saber no que vai dar, né? Então, a gente precisa ter um alicerce embaixo, né? E eles nos ajudam com essa parte. Pois é, e teve então essa parte da produção, você aprendeu a produzir, se estruturou a estufa e começou a produção. E aí a venda, como é que foi esse processo também, Elizabeth? Chegar ao mercado, oferecer o seu produto, definir uma marca, um nome, como é que foi todo esse segundo momento de sair só da hora da produção? O primeiro momento era só para os amigos, né? Vamos produzir. Tá, eu vou comprar. Se tu produzir, eu vou comprar, né? Foi só para os amigos. Aí depois os meninos, nossos filhos, né? Vamos fazer uma página lá, né? Tá lá no Face, lá, a página Os Morangos da Beta, né? No caso, legal. Né? Meu apelido, daí ficou Os Morangos da Beta, né? E essa venda, eles também ajudam, né? Tanto os filhos, o filho como a filha, a nora, o genro, todo mundo ajuda, né? Então, eu disse, um negócio de parceria, é uma sociedade. Sim. O morango vira uma sociedade. Sociedade familiar, que o marido é motorista, né? O marido é motorista, é verdade. Esqueci do marido. O marido, no caso, é motorista. Então, você sabe quando você oferece um produto bonito, gostoso, saudável? Isso aumentou. Você trouxe 1 quilo aqui, mais 1 quilo ali, a vizinha viu, a outra viu, e isso ajudou bastante. Aquele produto que a gente geralmente comenta assim, quando você vai no mercado, você compra com os olhos. E o morango, ele é lindo. Então, quando você abre uma caixinha de morango, o cheiro é maravilhoso, né? Então, a vizinha viu, eu comprei uns morangos lá da Beta. Graças a Deus, essa propaganda, sabe, que as pessoas fazem, o dizer que o teu morango é gostoso, é delicioso, a minha vizinha também quer. E isso é muito bom. A gente está conseguindo fornecer um produto bem gostoso, né? Bonito. Então, essa parceria com os amigos, o filho, o genro, a nora, o marido, tá dando certo, graças a Deus. E como é que foi definir a questão de preço, assim, para pensar, bom, a gente teve um custo aqui para estruturar a nossa estufa, a gente tem um custo de produção, a gente tem um custo de entrega, enfim, essa foi uma parte fácil ou foi tranquilo? Você sabe que a gente coloca as coisas na ponta do lápis, tem que colocar tudo, né? Mas o morango, ele tem uma variável de produção e de preço. O morango, ele também varia com o tempo, né? A florada, isso tudo aquilo. Uma semana você tem muito produto e outro você tem menos, né? Então, regula bastante nessa parte. Mas o preço geralmente é assim. O que está mais ou menos no mercado, que tá ali, a gente vende também, né? Também não vou dizer, só porque é um morango lá do interior, eu vou ter que vender a R$30 o quilo, né? Sim. Não, ele regula mais ou menos de preço com o que é do mercado. E as pessoas que a gente entrega, geralmente eles não reclamam, porque eles pedem de novo, né? Que legal. E agora um momento também especial de aumento de produção, a partir de agora, com incentivo do Promagro, um programa que a gente tem que bater palmas aí para a prefeitura, que incentiva o nosso produtor rural a crescer, a ampliar a sua produção. Como é que foi receber essa notícia de ter esse benefício aprovado, Elizabeth? Isso é verdade, Daniel. A gente tinha essa vontade de aumentar, né? Como eu já lhe disse, mas o problema muitas vezes é o financeiro, né? Você não consegue juntar o dinheiro para poder fazer. Com o Promagro que veio, a gente, vamos lá tentar, né? Quem sabe a gente não se encaixa, né? E deu certo. Então, vamos aumentar, porque a demanda do morango, ela tá bastante grande. A gente geralmente não tem produto que chega. Então, nós trabalhamos como encomendas. Porque nunca dizer assim, amanhã eu vou colher 30 quilos e tá sobrando.
Não tem. Então é sempre escalonado, né? Você encomenda e assim que tiver a gente já entrega daí, né? Então com essa coisa do Promago de aumentar aqui, palmas para a prefeitura realmente, né? A gente vai conseguir fazer a estufa, produzir o morango e já com o dinheiro do morango vai dar para pagar a primeira prestação que é, né? Então a gente não precisa tirar o dinheiro do bolso agora, né? Vai ser depois. O juro é baixíssimo, né? Que é o valor é quase 18 mil que eu encaminhei lá, né? E foi aprovado. Então eu vou ter 3 anos para pagar isso com 1 ano de carência. Isso vai ser tudo pago com o morango. Que legal. Com o trabalho de lá, né? Porque ele é beneficente para ti produzir morango, porque a alegria que a gente tem como produtor de tabaco, sabe? Agora eu vou falar só como produtor de tabaco. Que a gente tem como produtora de tabaco, né? De produzir um alimento, uma coisa que as pessoas gostam, isso ainda é melhor ainda. E a prefeitura está fazendo isso, porque ela te deu a opção, tu encaminha o Promago e tu vai pedir o que tu quer. Eu poderia ter pedido qualquer outra coisa lá, um implemento, uma ferramenta, né? Mas eu quis a estufa de morangos, porque é bom de trabalhar, tem uma venda muito boa, né? E com a oferta de poder pagar parcelada ainda é melhor ainda, né? Aí ajuda, né? Ajuda bastante daí, né? Porque a gente não tem sempre dinheiro no bolso. Sim. E essa coisa de pagar assim, isso ajuda bastante. Elizabeth, pegando esse teu gancho teu e da tua família, obviamente a gente não faz nada sozinho, né? Tem toda uma rede de suporte para a gente realizar os nossos sonhos e objetivos e mudanças, se desafiar ao novo. Quero te pedir também que você deixe a sua dica assim, para outro produtor que talvez tenha esse mesmo desejo de diversificar a sua propriedade. Poxa, a gente tem hoje o brócolis surgindo aí, as olivas que também vêm como uma alternativa para quem quer diversificar, pegando mercados diferentes que talvez hoje não estão tão disseminados e divulgados. Sua dica ou a sua mensagem para quem também está com esse desejo, mas talvez ainda não tomou a coragem de diversificar a sua propriedade. Sonhe que ele vira realidade. Converse com a Emater, venha na prefeitura, procure, porque Venâncio Aires é movida pelo tabaco, né? A gente sabe que precisa, mas as pessoas também precisam de alimento, e bastante. Então, assim, com esse apoio, as pessoas comprando o produto de Venâncio, sabe? Adquirindo os produtos que são feitos em Venâncio Aires aqui, tem muita agroindústria de produtos maravilhosos. Compra o morango, compra a verdura de Venâncio Aires, né? E isso é muito bom, porque você está ajudando a movimentar o pessoal do interior. As pessoas envelhecem na colônia, elas não conseguem mais ficar plantando fumo a vida toda. Chega uma hora que elas vão parar, né? Então elas precisam procurar uma coisa mais calma. Então, conversando com alguém assim, você tem uma ideia, às vezes vai que dá certo, né? O medo é normal a gente ter, mas a gente também tem que ter mais coragem. O medo é grande, mas a coragem tem que ser maior para investir, porque a gente precisa dessa coisa para manter o interior vivo. O interior não pode morrer porque o tabaco vai terminar, ou o vovô e a vovó lá não vão mais plantar fumo. Eles precisam achar uma outra coisa para fazer. E isso, às vezes, é o diferencial que a gente precisa. O incentivo, ter a ideia e encontrar um incentivo. E o medo é importante, né? Para ter os pezinhos no chão também, não se aventurar de qualquer jeito. Tenha medo, mas tenha mais coragem. Isso aí. Elizabeth, olha, quero te parabenizar. E antes do teu recado final, faz o teu marketing agora para quem quiser conhecer os morangos da Beth, como é que podem fazer? Olha, pessoal, entra lá no site lá e acessa lá a página lá, né? Morangos da Beta, vai ter eu numa fotinho lá, né? Bem bonitinha, com uma baciazinha de morango. E faça também o seu pedido, né? Pode acessar lá que a gente vai estar respondendo. E assim que a gente sempre tem produto, a gente faz entregas na cidade, né? É baratinho, R$2 a teleentrega, bem baratinho, né? Sim. Precinho de custo só para ajudar, porque a gente também tem que valorizar o que a gente tem lá, né? Com certeza. O morango é maravilhoso e se vocês experimentarem, vocês vão gostar realmente. Elizabeth, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pela tua história. Eu fico feliz da gente estar inaugurando esse espaço aqui, contando a tua história no nosso estúdio podcast do A Voz do Empreendedor. Muito sucesso para ti. Eu que agradeço. Você realmente me surpreendeu com o seu convite e eu fiquei mesmo muito, muito feliz. Muito bem. Olha, gente, que bacana a gente começar essa nova fase do nosso A Voz do Empreendedor. Aqui na programação da Rádio Terra FM, a gente apresenta sempre de segunda a sexta-feira, por volta das 6:30 da tarde, histórias de muitos empreendedores e empreendedores de diversas áreas. Já entrevistamos grandes empresários de grandes indústrias, como por exemplo a Fruc, já contamos
histórias de empreendedores onde trabalham de forma individual e empreendem na cidade. Há empresários do ramo de comércio. A gente também conta a história dos empreendedores rurais. E assim a gente quer valorizar quem é daqui, valorizando as histórias da nossa cidade, da nossa região e mostrando que você que está em casa também pode arriscar, desenvolver o seu sonho com o suporte de pessoas. Conheça, diversifique, busque informações, se qualifique para tirar esse seu sonho do papel, que com certeza você, com o suporte das pessoas próximas, de pessoas técnicas, como por exemplo foi a história aqui da Elizabeth junto com a Emater, que deu todo o suporte para ela começar a sua trajetória dos morangos, agora com o incentivo da prefeitura ampliando nessa área de produção, você vai conseguir. E a gente fica feliz neste A Voz do Empreendedor com o oferecimento de Turco Armas e Clube de Tiro, Compumate Softwares Corporativos, Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul, JM Automóveis, Prefeitura de Venâncio Aires e Aliança Imóveis ter apresentado a história da Elizabeth Nesco Os Borges, moradora de Ponte Queimada, com os morangos da Beta, uma história muito bacana. E fique ligado que em breve a gente volta com mais histórias, mais dicas de empreendedores aqui na programação da Terra FM, em Facebook, em YouTube e com o nosso suporte técnico do nosso colega Renan Zarte.